Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da queda do pastor Paulo Júnior. Daqui a pouco, Silas Malafaia, rapaz, o Silas disse uma coisa cabulosa do pastor Paulo Júnior, que na época poucas pessoas deram atenção, tá? E eu tenho certeza que você conhece o pastor Paulo Júnior, você já viu algum vídeo, você já assistiu pelo menos uma das pregações do pastor. E ele é um dos pastores mais conhecidos, um pastor respeitado, mas de acordo com algumas informações que nós assistiremos nesse vídeo, o pastor Paulo Júnior caiu e até teria sido expulso ou retirado do ministério. E tudo isso, de acordo com um irmão, seria porque ele resistiu a exortações. Fica comigo que nós vamos entender todas essas notícias envolvendo a suposta queda do pastor Paulo Júnior. Para começar, eu gostaria de compartilhar com vocês um vídeo do nosso querido André Carpano, rapaz. O André postou um vídeo por título A Queda do Pastor Paulo Júnior. Daí eu assisti esse vídeo, rapaz, que coisa cabulosa isso aqui. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo do André, eu recomendo que você assista lá primeiro e depois você volte aqui para que você possa compreender o que eu vou falar e o que eu vou mostrar aqui para você. Mas agora eu quero que você assista comigo um pouquinho desse vídeo aqui do canal Michael, Filho de Deus, né? Michael, Filhos de Deus. Inclusive o André reagiu a esse vídeo também, mas eu gostaria que você assistisse comigo aqui, ó, esse trecho, olha. O que acontece quando um pastor se coloca acima da correção? Os argumentos desse irmão são bem interessantes. Eu vou até me escrever aqui. São argumentos interessantes, inclusive. Ele vai contra idolatrar pastores, levantá-los a um nível que nenhum deles deve chegar e que também não vai chegar nunca, né? Mas preste atenção aqui. Quando um líder que deveria ser um servo de Cristo torna-se intocável, inacessível e, pior ainda, protegido por seguranças como se fosse uma autoridade terrena e não um ministro da palavra de Deus. Meu nome é Michel e eu venho falar um pouco da história do irmão Alfonso Nunes e a sua tentativa de advertir. Rapaz, é Michel, eu errei teu nome, desculpa aí, hein? E pessoalmente o pastor Paulo. Esse pastor aqui, ele teria ido tentar exortar ou aconselhar o pastor Paulo Júnior, mas os obreiros não deixaram. Olha o que os caras estão fazendo com ele aqui. Rapaz, é vergonhoso isso, não é não? Pessoal, como é que vocês fazem isso? Que papelão é esse que vocês estão fazendo, hein? Paulo Júnior, que nos revela uma triste realidade que tem assolado muitas igrejas. Olha só. É a idolatria pastoral. Assista o vídeo até o final, que eu quero tratar nesse vídeo a queda dos pastores e a idolatria na igreja e fazer uma reflexão sobre a soberba, o juízo. Daqui a pouco nós vamos assistir a um vídeo do pastor Silas Malafaia. Meu irmão, Silas Malafaia trouxe algo há, acho que uns 4 anos atrás, isso o próprio André que trouxe a sacada. Eu falei, rapaz, será que já naquele tempo era disso que o pastor Silas estava falando? Então, daqui a pouquinho a gente vai assistir esse vídeo, tá bom? E a vigilância. Provérbios 16:18 vai dizer: a soberba, ela procede à ruína, e a altivez do espírito, ela procede à queda. Infelizmente, hoje muitos crentes colocam seus pastores em um pedestal como se eles fossem infalíveis. Cria em torno deles uma redoma de proteção e qualquer... Isso que todos deviam entender, que nenhum pastor ele é infalível. Claro, ninguém vai passar pano, mas quando errar, errou. Mas o problema é que, como alguns idolatram seus líderes, o líder pode errar e fazer o que quiser. O rigor é para os membros. Agora o líder, não, porque a liderança tem que tratar diferente. Não, senhor. Qualquer um que tenta trazer exortação, mesmo fundamentada na palavra de Deus, é tratada como inimigo. Isso é idolatria. Os pastores não são deuses. É vergonhoso realmente isso, hein? Deuses, e quando se tornam intocáveis, é porque já está a um passo da queda. Paulo Júnior, outra hora, que é um líder respeitado, caiu. E o porquê que ele caiu? Olha o que estão fazendo com o coitado. Porque rejeitou a correção. Quando o homem de Deus se recusa a ouvir a repreensão e permite que a violência seja usada contra aqueles que... Agora eu já não sei se o Paulo Júnior estava sabendo disso aí ou se foi amando dele, então eu já não sei. Mas esse pessoal que fez isso aí tá errado, tá? Daqui a pouco, Silas Malafaia, rapaz, o Silas disse uma coisa cabulosa do pastor Paulo Júnior, que na época poucas pessoas deram atenção, tá? Vem em nome da verdade, ele mostra que o seu coração já está endurecido.
Tiago 4,6 vai dizer: Deus resiste os soberbos, mas dá graças ao humilde. E mais cedo ou mais tarde, o juízo vai vir. Hoje, é verdade. Paulo Júnior foi expulso do ministério. Mas isso certamente poderia. Paulo Júnior foi expulso do ministério. Mas por quê? Veja, por que é que o pastor Paulo Júnior seria ou teria sido expulso do ministério? É isso que ninguém sabe. Teria ser evitado se ele tivesse dado ouvido à advertência. Todo pregador tem que tomar muito. E aí é que entra o que o Silas Malafaia falou há 4 anos atrás, meu amigo. 4 anos atrás. Será que foi por isso? Será que a igreja se cansou? Afinal de contas, o que é que está acontecendo? Muito cuidado com o perigo da soberba espiritual. Nenhum de nós está acima da queda e nenhum cristão, por mais piedoso que pareça, está imune à corrupção do coração. Pedro, que andou com Cristo, negou. Isso é verdade também. Não se ache bonzão. Não pense que você é melhor que os outros, porque não é. O Senhor 3 vezes. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, caiu em adultério. A liderança de defesa do evangelho em Polo Roxo está presente e não impede isso que está acontecendo. Veja só. Das que caminhava lado a lado com o próprio Senhor Jesus Cristo, vendeu o mestre por moedas, míseras moedas de prata. E o que nos faz pensar que estamos seguros se não vigiamos e oramos e nos logo mantemos em defesa do evangelho. Humildes, sóbrio e vigilantes. Amado. Mas gente, vocês que serviço porco é esse que vocês estão fazendo nas igrejas, né? Eu tô falando desse pessoal aqui que estava agredindo o outro aqui. É essa a instrução que vocês recebem? É assim que vocês têm que tratar os irmãos, Soberba espiritual, ela é traiçoeira. Quando achamos que somos grandes demais para sermos... Daqui a pouco, Silas Malafaia, há 4 anos atrás, meu amigo, trouxe uma denúncia muito séria. Corrigidos, que nossa posição nos blinda de repreensões, já estamos tropeçando à beira da queda. O apóstolo Paulo nos alertou dizendo em 1 É verdade, olha. Coríntios 10:12, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia. Cuide para que não caia. Manter a vigilância é essencial na vida de um cristão. O nosso adversário, é verdade, o diabo, que anda ao nosso... Se você e eu pararmos de vigiar, meu amigo, já era para nós. Derredor, como um leão, buscando quem possa tragar. E muitos pastores caem justamente porque se esquecem disso. Eles começam bem, pregando a verdade, mas depois se deixam levar pelo orgulho, pelo poder. Tem demais, né? Não, eu sou intocável, ungido do Senhor, que mais tem hoje. Deve ter alguém reclamando. Você tá falando demais. É um react, meu jovem. Pelos status, pela fama, quando a glória, que deveria ser de Deus, começa a ser atribuída a eles, a queda se torna... Já caiu, né, não? Torna inevitável, infelizmente. O propósito principal desse vídeo não é apontar a queda do pastor Paulo Júnior, é fazer uma chamada de reflexão a todos nós para que podemos nos arrepender sempre, estar sujeito ao arrependimento. A queda de líderes espirituais deve ser um alerta para todos nós. É verdade. Quando a gente vê um líder caindo, nós não vamos passar pano, não é? Mas devemos ficar espertos, que o próximo pode ser nós. Precisamos voltar à simplicidade do evangelho e rejeitar a idolatria dos homens. Pastores são servos e não senhores, e eles devem ser os primeiros a dar exemplo de humildade, arrependimento. Exatamente. Por isso que um dos requisitos para ser um líder é ser irrepreensível. E aí as pessoas que caem, né, que são líderes e cometem esses vacilos, apesar de que a gente não sabe qual foi, o que foi e se realmente aconteceu. Mas aí ele já não é mais irrepreensível. Já foi alguém que vacilou, que caiu. É claro, divide opiniões. Há aqueles que acreditam que, mesmo tendo caído, o líder pode voltar a atuar após um tempo de tratamento. Já outros, não pode, acabou para ele pode ser um membro comum. Então há sempre essa divergência. Santidade e temor a Deus. E nós, como igreja, devemos parar de seguir homens cegamente. Tá certo, o irmão tá certo. Somos urgente de seguir homens cegamente como se eles fossem semideuses aqui na terra. É verdade. E que não está sujeito à queda. Devemos honrar nossos líderes? Sim, devemos honrar nossos líderes. Mas não idolatrar, não é bezerro de ouro. Nunca colocá-lo no lugar de Cristo Jesus. Concordo. Quando a igreja protege seu pastor mais do que protege a verdade da palavra... Aí é vergonhoso. Deus, ela se torna cúmplice dos seus erros. É isso que está escrito em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para que não seja imputado em ti os seus pecados. Daqui a pouco, Silas Malafaia trazendo um podre do pastor Antônio Júnior. Se isso, quem disse foi o
Silas Malafaia. E nem receba as suas pragas. Que esses acontecimentos nos façam refletir, que nós lembramos de que todos nós somos falhos e que, se não estivermos atentos, poderemos cair nos mesmos erros. Que a palavra de Deus seja sempre o nosso guia e que estejamos dispostos a ouvir a correção, mesmo quando ela for dura. Por mais dura que seja. Aí é que tá, poucos querem, né? Poucos querem. E a turma, a maioria é boa para falar, agora para ouvir, eles são bons para exortar. Agora, para ser exortado, meu amigo. Seja, que o nosso coração pode estar sujeito à repreensão, à exortação, pois é melhor ser corrigido agora do que ser condenado depois. Se nós dizemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não há verdade. É verdade. De nós. Se confessamos os nossos pecados, Ele, Cristo Jesus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Que Deus nos dê um coração humilde para ouvir e aprender e nos arrepender sempre que for preciso. Se você acompanhou até agora no final desse vídeo, eu quero que você vá na descrição e conheça o canal Moldado de Israel para você estar ciente de tudo que está acontecendo com o pastor Paulo Júnior e no meio reformado. Que Deus abençoe a todos vocês. Olha só, tem uma... Vocês vão ver aqui, ó. Isso que você está vendo. Isso é a conferência Old School. Praticamente todo ano, né? Tem essa conferência. Todo ano. E aí, o que aconteceu? Ela foi cancelada. E isso despertou a curiosidade de muitas pessoas, mas de muitas pessoas mesmo. Por exemplo, por que é que foi cancelada? O que aconteceu? Por que cancelaram? Daqui a pouco, não esqueça, Silas Malafaia contando um podre. Mas, meu irmão, o que o Silas disse, se for verdade, meu amigo, ó, pode explicar muita coisa que está acontecendo agora, né? Se for verdade o que o Silas disse. Não sei se é difícil até da gente ficar imaginando, né? Ou conjecturando aí algumas coisas que podem ter acontecido. Não sei. Afinal de contas, não sei se é verdade, não sei se realmente procede o que o Silas disse. O que eu sei é que é um troço cabuloso, meu amigo. Isso eu posso dizer para você, tá? É cabuloso. É um escândalo, inclusive, né? Porque é triste se de fato ele tiver caído em algum tipo de pecado, né? Mas, meu amigo, é isso aí, cara. Ninguém deve pensar que não pode acontecer com ele, né? Porque todos nós estamos sujeitos a isso. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui uma publicação do Caio. O Caio Modesto, ele publicou no Instagram dele. Aí só que o Caio tirou, né? E o Caio explicou por que ele tirou. E aí o irmão, que nós acabamos de assistir, o irmão Michel, ele postou. Talvez esteja ruim para ler, mas diz assim: você vai se lembrar de mim quando isso acontecer. Cuidado com sites de fofoca. Esperem a notícia oficial. Em breve, infelizmente, vocês receberão um comunicado não muito agradável de uma igreja reformada renomada sobre a situação de um pastor que não grava vídeos há mais de meses. Que pena que chegou nesse nível. Gravarei um vídeo sobre isso quando o comunicado oficial for postado. No direct não poderei dizer nada ainda, pois não é oficial, mas vocês saberão. Ele colocou uma carinha chorando. Desde 2017 eu digo, não crie expectativas nas pessoas, assim você não se frustra. Filtrem o que vocês acham importante e vigiem para que não caiam. Pastores também caem, são seres humanos, mas temos que agir de acordo com a Escritura. Então essa publicação do Caio despertou a curiosidade. Rapaz, por que o Caio postou isso? Não é? O que está acontecendo? O que o Caio não quer dizer? Porque ele está sabendo, mas ele prefere não contar o que aconteceu. E aí isso só serve para reforçar mais ainda que seria, né, a respeito do pastor Paulo Júnior, que seria a respeito da sua queda. Tem inclusive uma outra publicação do Caio que diz assim: daqui a pouco nós vamos ver o Silas Malafaia falando, rapaz, ele trouxe uma informação. Meu amigo, se for verdade, ele vai explicar como é que o Paulo Júnior se tornou pastor. Sim, e não foi, digamos assim, abençoado não, tá? O Caio colocou: apaguei a história anterior em respeito à igreja local que está cuidando do assunto. Espere a notícia oficial dos responsáveis da igreja. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para a conferência. A conferência
o pessoal explicou, né, a conferência que iria acontecer e que o Paulo Júnior está sempre fazendo parte, eles explicaram aqui os motivos. Aqui tem falando sobre a conferência, só que aí, contudo, nesse ano de 2025, será necessário realizar uma pausa momentânea nas atividades da conferência. Por quê? Por que seria necessário? Desde 2020 está acontecendo, porque em 2025 seria necessário uma pausa momentânea nas atividades da conferência. Aí aqui vai explicar as razões. Isso aqui você pode encontrar no site oficial da conferência World School, tá? O cancelamento da conferência World School 2025 é necessário devido às seguintes razões. Primeiro, alguns preletores do evento cancelaram a sua participação em 2025 por razões excepcionais e justificáveis, sendo que se colocaram à disposição para a conferência 2026. Por que eles cancelaram? Seria porque souberam da queda do pastor Paulo Júnior? Não sei. Mas é estranho, né? Alguns, não foi só um, não foi dois, alguns preletores cancelaram a participação por razões excepcionais e justificáveis. Segundo ponto, esta sociedade missionária está realizando a reformulação de sua equipe. Opa, por quê? Porque agora, praticamente, próximo, né, vamos dizer assim, de acontecer, não tão próximo, mas próximo de acontecer, eles precisariam reformular a equipe e seria esse um dos motivos para cancelar. Por quê? Por quê? Fica a dúvida. E os integrantes desta sociedade, neste momento, presta atenção, os integrantes desta sociedade, neste momento, precisam dedicar seus esforços no cuidado e pastoreio de nossa igreja local, de nossa querida igreja local, a Igreja Aliança do Calvário. Os integrantes da sociedade precisam guardar os esforços para serem usados no cuidado e pastoreio dessa igreja local. O que está acontecendo nessa igreja local? O que foi que caiu sobre a igreja local, a Igreja Aliança do Calvário? Seria isso a queda do pastor Antônio Júnior, que trouxe toda uma consequência negativa, quem sabe, né, impactando a fé dos irmãos? Não sei, também não sei. E aí esclarecemos que todos os inscritos terão os valores pagos por suas inscrições integralmente devolvidas. Então, são muitos questionamentos, né? Todas as publicações, todas as notícias só despertam mais curiosidades e só deixam tudo ainda mais sinistro do que já é. Só que agora que eu vou mostrar para vocês um vídeo do Silas Malafaia, há 4 anos atrás, meu amigo, esse vídeo, talvez na época não quis dizer nada, mas agora, quem sabe, tem alguma coisa a ver. Eu não estou dizendo o que é, só estou falando das notícias que estão sendo publicadas e que o Silas Malafaia, 4 anos atrás, falou algo que ele, inclusive, desafiou o pastor Paulo Júnior, dizendo: se você quiser, me processa, eu duvido. Eu provo que estou certo. Olha só o que o Silas Malafaia disse. Preste atenção no que ele vai falar. Aqui a treta é Paulo Júnior, estava batendo de frente com alguns pregadores da teologia da prosperidade, que é só você levantar a mão e o pessoal vai ser curado. E era na época da Pandem, entendeu? Da Pandem. Você entendeu, né? E aí o Silas gravou vídeos respondendo. Uns trechos desse vídeo aqui despertou a curiosidade, mas passou batido. Só que agora, preste atenção. Mas eu vou te fazer um desafio. Eu já mostrei a minha casa várias vezes nas redes sociais e o carro que eu ando. Por que você não mostra a casa que você mora e o carro que você anda, seu hipócrita? Olha só o que o Silas está dizendo. Por que o Paulo Júnior não mostra a sua casa e o carro que anda? Você não mora na favela e não anda de ônibus? Você tem um bom carro e mora numa excelente casa, num bairro privilegiado da cidade que você tem. Hipócrita! O que você tem feito? A tua igreja está de porta fechada? Rapaz, aqui ele vai continuar só falando, né? Qual a assistência que o Paulo Júnior trouxe. O que eu quero agora mostrar para vocês. Agora eu vou terminar
Isso aqui, ó. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção no que ele vai dizer aqui. E eu não sei se o Paulo Júnior respondeu isso aqui. Não sei. Eu vou pesquisar. Se ele tiver respondido, eu trago uma atualização para vocês. Desafiando você. Eu vou desafiar você. Olha só. Entra com uma ação na justiça contra o que eu tô falando. Rapaz. Eu sei como você tomou a igreja do pastor. Ih, meu amigo, aqui ele tá denunciando um golpe. Rebelião. É o que o Silas está denunciando. Rebelião. Segundo o Silas Malafaia, o pastor Paulo Júnior se tornou pastor por uma rebelião de modo desonesto. O golpe que você viu só? eu tenho os documentos aqui. Ih, meu amigo. Por que se o Silas Malafaia tem os documentos, por que ficou calado? Por que não jogou esses documentos na internet, então? Se você viu o pastor Paulo Júnior, e olha que eu admiro, sabe, eu admiro o pastor Paulo Júnior, assisti muitos de seus sermões, mas se ele começou o ministério assim, por rebelião, por golpe, tem que ser desmascarado. Se isso é verdade, ele tem que ser desmascarado, tem que colocar, foi isso que aconteceu. Porque nós não podemos ser rígidos com uns e com outros, não, porque ele é um pastor mais diferenciado. Não, todo mundo é igual, filho. Todo mundo é igual. O fato de eu admirar ele não significa que eu vá fechar os olhos diante de um golpe. Ele tomou a igreja assim. Isso é verdade? O que o pastor Paulo Júnior tem a dizer a respeito disso? Isso aqui que o Silas está dizendo é verdade? Porque se for, meu irmão, isso não é de Deus, não. Que você nunca mostrou a sua história porque você deu uma rasteira num pastor simples. Olha só, viu? E tomou a igreja dele. E você pertenceu à igreja pentecostal, a fonte da vida. Olha. Mas nunca teve a experiência pentecostal, por isso que é um recalcado para falar dos pentecostais. Essa denúncia do Silas Malafaia aqui é séria, gente. Eu tenho pena é quem dá ouvidos a você, porque você é um fariseu hipócrita. Rapaz. Que além de não crer que Jesus tem poder de curar enfermos hoje... Aqui nesse ponto, eu acredito que não era nem a questão de que Jesus não curava. É porque algumas pessoas pregam a respeito dos dons, a respeito de cura, de uma forma totalmente irresponsável também, né, Silas? Ainda quer minar a fé daqueles que creem. Eu quero deixar essa palavra aqui, tô desafiando. Rapaz, isso aqui é sério, gente. Tô desafiando, não é me contraditar em vídeo, não. Entra na justiça contra o que eu tô falando. E vamos ver quem é que tá com a verdade. Bom, você viu aí o Silas Malafaia, meu amigo. Qual a sua opinião? Será que o Silas Malafaia realmente sabe de algum podre do pastor Paulo Júnior? O pastor Paulo Júnior se tornou pastor através de um golpe, de uma rebelião. Ele deu uma rasteira em um pastor humilde. E por que é que ele teria sido expulso atualmente da igreja? Ele caiu em quê? Qual foi o pecado? O que ele fez de errado? Eu acredito que em breve nós teremos um comunicado oficial. E esse vídeo, todos os vídeos que fazemos servem inclusive para que a própria pessoa possa dar a sua versão da história diante de tantas informações, diante de denúncias, de vídeos que estão sendo postados. Nós, claro, sempre seguindo a responsabilidade, trazemos informações e sempre dando liberdade e espaço para as pessoas citadas se posicionarem e darem a sua versão. Agora vamos lá, se ele realmente caiu, se ele tropeçou, é lamentável realmente. É lamentável. Se ele volta ou não a ser pastor, esse é um assunto que diverge e divide opiniões. Mas o que nós podemos extrair, vamos dizer que ele realmente caiu, é que nenhum de nós pode sequer pensar, sabe, cometer o erro de pensar que é imune e baixar a guarda. Não baixe a guarda. Vigie. Continue vigiando, porque para cair é muito fácil. Fácil demais. Então, é o que Paulo disse, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Vigie. Às vezes, nós podemos, sabe, exortar muitos outros e nós ignoramos os nossos atos. Nós estamos muito focados nas heresias, nas falsas profecias, nos hereges, nos falsos profetas, nas doutrinas que eles ensinam,
E nós corremos o risco de esquecer do que nós praticamos, do que nós fazemos e do estilo de vida que temos vivido. Por isso, nós não podemos apenas exortar os outros, mas acima de tudo e primeiramente a nós mesmos. E verificar se nós somos aprovados no julgamento que a gente faz. Ou será que eu julgo, mas eu sou reprovado naquilo que julgo? Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. Ele tinha cuidado para que pregando ele não fosse reprovado. Diz para mim o que você acha, se você sabe de alguma informação, e qual a sua opinião a respeito do que o Silas Malafaia falou. Será que é verdade? Ou será que tudo isso não passa de uma conspiração? Eu convido você a assistir todos os vídeos deste canal com o máximo de atenção, e você tem liberdade para questionar, para duvidar e para criticar. E lembrando, aqui embaixo você está vendo, baixe gratuitamente o meu livro Conflitos, Como Resolver. Link seguro na descrição. Aqui na descrição está o vídeo do André Carpano, o vídeo do Silas Malafaia e o vídeo do irmão Michel. E aqui também está o link para você baixar o meu livro em PDF, grátis, gratuito, você não vai pagar absolutamente nada. Simplesmente você baixa e leia. E veja se há alguma coisa boa que pode servir para você. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.